Você já sentiu um peso que não explica? Um cansaço que não vem do corpo, mas de algo mais fundo, como se o barulho ao seu redor te sufocasse? Jung sabia que o silêncio é a cura. Ele te convida a se afastar de alguns porque isso é necessário, um passo para encontrar quem você realmente é. Hoje, quero te levar por esse caminho quieto, onde o que não fala te salva e o que te cerca pode precisar ficar para trás. Pronta para ouvir o que o silêncio tem para te dizer? Pensa, numa vez que você ficou quieta, não por escolha, mas porque algo em você pediu pausa. Jung diria que esse é o inconsciente te chamando para dentro, para longe do que te puxa. Você já sentiu esse chamado te salvando? Você já reparou como certas pessoas enchem o ar? Não, com som, mas com um peso que te aperta sem tocar. Jung chamava isso de ruído da alma. Alguns trazem ele sem perceber. Quem na sua vida faz o silêncio parecer um sonho? E os dias em que você se perde, como se o mundo gritasse e você não encontrasse o chão? Jung sabia que se afastar é um remédio. O silêncio te devolve para você mesma. O que te tirou do chão da última vez? Você já teve um momento em que tudo parou? Um instante em que o barulho sumiu e você respirou fundo? Jung chamava isso de portal. O silêncio abrindo uma porta para a cura. O que você viu do outro lado? Pensa numa pessoa que te cansa. Não com palavras, mas com o que ela carrega, um peso que não é seu. Jung diria que afastar ela é um ato de amor. Amor por você. Quem te cansou assim, sem dizer nada? Você já sentiu um vazio que te acolheu? Não um buraco, mas um espaço que te abraçou, te deu paz? Jung via isso como o presente do silêncio. Ele cura onde o barulho fere. O que esse vazio te ofereceu? E os sons? Você já ouviu algo que te machucou, mesmo sendo baixo? Jung chamava isso de eco falso. Alguns trazem ele sem saber. O que esse som te fez querer fugir? Você já olhou para alguém e viu um muro, não de pedra, mas de algo que te impede de chegar? Jung dizia que se afastar desses muros é necessário. O silêncio te leva para quem você é. Quem foi esse muro para você? Pensa numa vez que você se escondeu, talvez do barulho, das vozes, das demandas. Jung chamava isso de retiro, o silêncio te puxando para a cura. O que te fez querer sumir? Você já sentiu um alívio que não explica? Como se, ao ficar sozinha, algo em você se soltasse? Jung sabia que afastar alguns é o começo. O silêncio te reconstrói. O que se soltou nesse alívio? E os outros te sufocam. Você já reparou como certos olhares pedem mais do que você tem? Jung diria que o silêncio é sua proteção. Ele te guarda do que te drena. Quem te sufocou com um olhar? Você já teve um dia em que o quieto te encontrou? Não buscado, mas vindo, como um presente. Jung chamava isso de graça. O silêncio cura sem você pedir. O que esse dia te trouxe? Pensa numa palavra que te pesa, algo que você ouve e já sente o ar engrossar. Jung via isso como sinal. Alguns carregam esse peso, e afastar eles é preciso. Qual palavra te pesou? Você já sentiu um espaço que te limpou? Um lugar onde o barulho não entra e você se sente leve? Jung chamava isso de santuário. O silêncio te lava ali. Qual espaço te limpou assim? E os gestos? Você já viu alguém mexer as mãos e sentiu um nó? Jung dizia que o movimento fala. Alguns dizem, me dê, sem abrir a boca. O que esse gesto te pediu? Você já reparou como a noite te chama? Um silêncio que não é vazio, mas cheio de algo que te acalma? Jung via a noite como espelho. Ela reflete quem merece ficar. O que ela refletiu para você? Pensa numa vez que você quase foi embora. Um passo que você quis dar, mas travou no meio. Jung chamava isso de limiar. O silêncio te empurra para a cura. O que te segurou ali? Você já sentiu um som que te salvou? Não alto, mas suave, como se limpasse o que te machuca? Jung dizia que o silêncio tem música. Ela cura o que o barulho quebra. O que esse som curou? E os olhos?
Você já cruzou com um olhar que te prendeu, mas não te deixou respirar. Jung sabia que afastar esses olhos é necessário. O silêncio te solta. Quem te prendeu assim? Você já teve um instante em que o ar mudou, como se o peso dos outros sumisse e você fosse só você? Jung chamava isso de retorno. O silêncio te traz de volta. O que mudou nesse ar? Pensa numa pessoa que te afoga. Não com mãos, mas com presença, como se roubasse seu espaço. Jung diria que se afastar é sobreviver. O silêncio te dá fôlego. Quem te afogou? Você já sentiu um calor que sobe devagar? Não do corpo, mas da alma, quando o barulho vai embora? Jung via isso como cura. O silêncio acendendo o que é seu. O que esse calor te aqueceu e os outros te ouvem? Você já reparou como alguns falam sem escutar, te enchendo de ruído? Jung dizia que o silêncio filtra, ele mostra quem merece ficar, quem não te ouviu. Você já teve um dia em que o tempo parou? Como se o silêncio segurasse cada segundo. Para você, Jung chamava isso de pausa viva. Ela te cura onde o barulho corta. O que essa pausa te deu? Pensa numa vez que você quase riu. Uma alegria que subiu, livre, mas o barulho abafou. Jung via o riso como o eco do silêncio. Ele nasce onde o peso não chega. O que abafou seu riso? Você já sentiu um vazio que te guiou? Não perdido, mas, claro, como se te levasse para algum lugar. Jung chamava isso de caminho. O silêncio te aponta quem afastar, para onde ele te guiou. E os sons da manhã? Você já ouviu algo que te abriu, como se o dia limpasse o ontem? Jung dizia que o silêncio tem voz, ela cura o que ficou. O que essa voz te abriu? Você já reparou como o vento te fala? Um sopro que te empurra, te tira do que te prende. Jung chamava isso de ajuda. O mundo te dá silêncio para curar. O que esse vento te tirou? Pensa numa pessoa que te atravessa, não com palavras, mas com algo que te machuca quieto. Jung diria que afastar ela é necessário. O silêncio te protege. Quem te atravessou assim? Você já teve um instante em que tudo fez sentido, como se o silêncio alinhasse o que estava torto. Jung chamava isso de toque da individuação. Ele cura o que o barulho bagunça, o que se alinhou ali. E os outros? Te veem? Você já sentiu um olhar que não acolhe, mas exige? Jung sabia que o silêncio afasta quem não vê. Ele guarda o que é seu. Quem não te viu? Você já reparou como a luz muda? Um raio que te pega, te faz sentir o silêncio dentro? Jung via a luz como espelho. Ela mostra quem merece seu espaço. O que ela te mostrou? Pensa numa vez que você quase cantou. Uma melodia que subiu, mas o barulho segurou. Jung chamava isso de som da cura. O silêncio deixa ele voar. Por que você não cantou? Você já sentiu um espaço que te segurou? Não grande, mas íntimo, como se dissesse fique. Jung chamava isso de ninho. O silêncio te aninha ali. Qual espaço te segurou? E os gestos? Você já fez algo sem pensar e sentiu paz, como se dissesse chega. Jung dizia que o silêncio fala nos gestos. Ele cura o que o barulho rouba. O que esse gesto te devolveu? Você já reparou como o céu te abraça? Um dia claro que te levanta sem ruído para pesar. Jung chamava isso de reflexo. O silêncio te reflete. O que o céu te abraçou? Pensa numa pergunta que te acorda. Por que eu fico? Quem eu deixo ir? Jung via essas perguntas. Como chaves, o silêncio as responde. Qual é a sua chave agora? E se eu te dissesse que o silêncio é seu poder? Que Jung sabia que afastar alguns te cura, te leva para quem você é de verdade? Quer saber o que ele te guarda além disso? Você já sentiu um instante em que o mundo ficou mudo? Como se o ar segurasse o som, te dando um espaço só seu? Jung diria que esse é o silêncio te chamando. Ele te afasta do que te fere para te trazer para perto. O que será que ele quer te revelar ali? Pensa numa vez que você quase sumiu. Não de vista, mas de dentro, como se o barulho dos outros te apagasse.
Jung chamava isso de borda, o ponto onde o silêncio vira necessidade. Por que você ficou tão perto dessa borda? Você já reparou como certas presenças gritam? Não, com voz, mas com algo que enche o espaço e te empurra para fora? Jung via isso como ruído invisível. Alguns o carregam sem saber. Quem te empurrou assim? E os cheiros? Você já sentiu um aroma que te parou, como se o silêncio viesse com ele? Jung dizia que os sentidos são fios. Eles te levam para o que cura. Para onde esse aroma te puxou? Você já teve um momento em que o vazio falou? Não um nada, mas algo que sussurrou sem palavras? Jung chamava isso de voz quieta, o silêncio te guiando para longe do que pesa. O que ele te sussurrou? Pensa numa pessoa que te atravessa, não com mãos, mas com um peso que te faz recuar. Jung diria que afastar ela é um respiro. O silêncio te salva disso. Quem te atravessou assim? Você já sentiu um canto que te segurou? Um lugar onde o barulho não entra e você se sente inteira? Jung via esses cantos como espelhos. Eles refletem o que o silêncio cura. Qual canto te segurou? E os gestos? Você já fez algo sem pensar e sentiu um alívio, como se tivesse dito basta. Jung chamava isso de movimento da alma, o silêncio te protegendo. O que esse gesto soltou? Você já reparou como a sombra muda? Uma forma que dança em parede, te fazendo parar. Jung dizia que as sombras são sinais. Elas mostram quem precisa ir para você ficar. O que sua sombra desenhou? Pensa numa vez que você quase chorou. Não de dor, mas de algo que o silêncio trouxe à tona. Jung via essas lágrimas como água viva. Elas curam o que o barulho esconde. O que te fez quase chorar? Você já sentiu um espaço que te abriu? Não grande, mas fundo, como se te desse mais ar. Jung chamava isso de portal. O silêncio te expande ali. O que se abriu para você e os olhares? Você já viu olhos que te pesam como se puxassem algo que não dão de volta? Jung dizia que afastar esses olhos é cura. O silêncio te livra. Quem te pesou assim? Você já reparou como o vento te limpa? Um sopro que leva o que não é seu, te deixando leve? Jung via isso como ajuda. O silêncio do mundo te renovando. O que esse vento carregou? Pensa numa vez que você quase cantou, uma melodia que subiu, mas o barulho abafou. Jung chamava isso de som preso, o silêncio quer ele livre. Por que você segurou essa canção? Você já teve um dia em que tudo parou, como se o tempo te desse um respiro, sem vozes para encher? Jung dizia que esses dias são presentes, o silêncio te abraça. O que parou para você? E os sons? Você já ouviu algo que te fechou como se o barulho fosse uma parede? Jung chamava isso de eco errado. Alguns trazem ele sem ver. O que esse som te fechou? Você já sentiu um calor que te acordou? Não da pele, mas de dentro, como se o silêncio acendesse algo. Jung via isso como chama da cura. Ela brilha onde o ruído não chega. O que esse calor despertou? Pensa numa pessoa que te reflete. Alguém que te vê sem pedir, sem encher. O ar. Jung diria que esses são os que ficam. O silêncio os deixa claros. Quem te refletiu assim? Você já teve um instante em que o ar te segurou? Como se cada respiração fosse um fio te puxando para você. Jung chamava isso de retorno. O silêncio te traz de volta. O que essa respiração te deu e os rostos. Você já viu alguém e sentiu um aviso, como se o silêncio dissesse cuidado? Jung dizia que o inconsciente lê. Ele te afasta do que não cura. Quem te avisou assim? Você já reparou como a luz te chama? Um raio que corta o dia te faz olhar para cima? Jung via a luz como guia. Ela aponta o que o silêncio protege. O que ela chamou em você? Pensa numa vez que você quase dançou. Um ritmo que te pegou, mas o barulho travou. Jung chamava isso de dança contida. O silêncio quer ela solta. Por que você ficou parada? Você já sentiu um vazio que te empurrou?
Não para baixo, mas para frente, como se tivesse direção. Jung dizia que esse é o impulso. O silêncio te leva para longe do que pesa, para onde ele te empurrou. E os gestos dos outros. Você já viu alguém mexer as mãos e sentiu um frio, como se tomassem algo? Jung chamava isso de movimento roubado. O silêncio te mostra quem faz, o que esse gesto te tirou. Você já reparou como a noite te cobre? Um manto que apaga o barulho te dá espaço. Jung via a noite como cura. Ela afasta o que não te serve. O que ela cobriu para você? Pensa numa palavra que te cansa, algo que você ouve e já sente o silêncio fugir. Jung chamava isso de barreira, um sinal para se afastar. Qual palavra te cansou? Você já teve um dia em que o céu te pegou? Uma cor que te fez parar, como se o silêncio pintasse? Jung dizia que o céu é espelho. Ele reflete o que você guarda. O que ele pintou? E os silêncios? Você já ficou quieta e sentiu algo crescer, como se o barulho fosse o inimigo? Jung chamava isso de broto. O silêncio cura o que o ruído mata. O que cresceu ali? Você já sentiu um olhar que te apaga? Não claro, mas escuro, como se sugasse sua luz? Jung sabia que afastar isso é necessário. O silêncio te reacende. Quem te apagou assim? Pensa numa vez que você quase gritou. Um chega que subiu, mas o barulho abafou. Jung via isso como o grito da alma. O silêncio quer ele livre. Porque você segurou. Você já teve um instante em que o tempo te abraçou, como se cada segundo dissesse, você é suficiente. Jung chamava isso de pausa sagrada. O silêncio te segura. O que esse instante te disse? E os outros te sentem? Você já percebeu um toque que pesa como se quisessem mais do que você é? Jung dizia que o silêncio afasta. Ele sabe quem não merece. Quem te pesou assim? Você já reparou como a chuva te fala? Um som que lava, que te dá paz sem pedir. Jung chamava isso de diálogo. O silêncio do mundo te cura. O que a chuva te contou? Pensa numa pessoa que te enche, não com barulho, mas com algo que te faz recuar. Jung diria que afastar ela é respiro. O silêncio te deixa ver. Quem te encheu assim? Você já sentiu um som que te abriu? Não alto, mas claro, como se limpasse o ar. Jung chamava isso de chave. O silêncio te destranca. O que esse som destrancou? E os espaços? Você já entrou num lugar e sentiu ele te segurar, como se o barulho ficasse fora? Jung via isso como ninho. O silêncio te protege ali. Qual lugar te ninhou? Você já reparou como o sol te acorda? Um calor que te pega, te tira do ruído. Jung chamava isso de espelho vivo. Ele mostra o que o silêncio guarda. O que ele acordou em você. Pensa numa vez que você quase voou. Não de corpo, mas de dentro, como se o silêncio te levasse. Jung via isso como salto. Ele te afasta do que te prende. O que te segurou? Você já sentiu um vazio que te guia? Não perdido, mas vivo, como se soubesse o caminho? Jung chamava isso de mapa. O silêncio te leva para a cura. Para onde ele está te guiando? E agora, você que mergulhou comigo nesse silêncio que Jung nos deixou, eu te agradeço de coração, por ouvir o que não fala, por dar espaço ao que cura. Se isso te tocou, vem junto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique ligada, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nesse quieto que transforma. O que vem depois? Você vai querer saber.